Então, pessoal, mais uma aula de física, tá, para os alunos dos primeiros períodos no turno EJA. Sou o professor Cássio Fagundes, da Escola Estadual de Ensino Integral Fernando Malta, e hoje a gente vai falar sobre fontes de energia renováveis e não renováveis. Hoje a produção desse tipo de energia no mundo, por exemplo, já é uma questão de uso consciente de energia. Isso prova que a capacidade de produção desse tipo de energia renováveis e deixar um pouco as energias não renováveis, porque um dia vão acabar, o mundo vem se preocupando a cada dia, cada ano que se passa, eles têm uma outra pesquisa em cima de alguns elementos para que surja essa fonte de energia alternativa, essa fonte de energia renovável e que a gente consuma e tenha uma produção maior com esse tipo de energia, tá? Que não agrida muito a natureza. Então o Brasil hoje, dando exemplo, ainda explora um tipo de energia assim, renovável, tá? Em grande quantidade, que é a hidráulica. Tranquilo? Comparando os dados, por exemplo, de 2024, projeção de 2024 e a projeção de 2018, por exemplo, 2018 a produção no mundo desse tipo de energia renovável chega em torno de 2.501 gigawatts de energia. Isso é uma produção que se estima que tenha feito em 2018. Em 2024, a projeção é que chega a 3.721 gigawatts. Isso quer dizer, observando a maior quantidade ainda de produção gerada desse tipo de não renováveis, ainda é hidráulica. Tranquilo, pessoal? Então, a hidráulica ainda em 2018, quase a metade da produção mundial é responsável por essa produção de energia renovável através da hidráulica. Tá? E em 2024 tende-se a aumentar o tipo de energia renovável extraída do sol, a energia solar, que são as placas fotovoltaicas. Tá? Então, no próximo slide a gente traz aí uma imagem de uma casa que provavelmente no futuro próximo a gente já está vendo a implantação dessas placas fotovoltaicas, mas a gente pretende que no futuro próximo a gente tenha, já existem essas telhas, né, feitas com essas placas fotovoltaicas, que são placas solares capazes de transformar a energia solar em energia elétrica. Viu, pessoal? Isso no futuro próximo espero que a gente veja nossas casas com essas telhas munidas aí, feitas com placas fotovoltaicas. O que seria energia, para a gente dar um ponto inicial nesse estudo? Tá? Inclusive é um tema bastante atualizado. Então, o que seria energia? A observação, uma definição física, tá? Uma energia nada mais é do que a capacidade de algo de realizar trabalho, ou seja, gerar força num determinado corpo, substância ou sistema físico. Etimologicamente, este termo deriva da palavra ergos, cujo significado original, literalmente, né, é chamado de trabalho. Então, tudo que possa realizar trabalho está envolvido com energia. Aqui do lado a gente tem uma imagem de uma mão segurando aí, a gente tem algumas turbinas eólicas, a gente tem uma placa fotovoltaica, placa solar, mas também a gente tem outros tipos de energias renováveis hoje, produzidas principalmente no Brasil. Tá? Então, o próximo slide a gente traz uma definição melhor em uma tabela onde mostra as fontes de energia renovável e fontes de energia não renovável. Então, o que é fonte de energia renovável? São fontes de energia que não se esgotam na natureza. Já a fonte de energia não renovável são fontes de energia que se esgotam na natureza. Exemplos de energia renovável: energia solar, eólica, hidrelétrica, geotérmica, biomassa. As fontes de energia não renováveis são combustíveis fósseis e energia nuclear. O impacto ambiental da energia renovável é nulo ou baixo em relação aos impactos causados pela fonte de energia não renováveis. O impacto ambiental das fontes de energia não renovável é grande, pois gera diversos impactos ambientais. Então, pessoal, vamos lá me entender de novo, tá? Essa tabela nos traz muitas informações, inclusive a diferença entre energia renovável e não renovável. A renovável a gente pode resumir dizendo que ela não se esgota,
e as não renováveis, elas se esgotam com o tempo, tá? Então, mais um outro aspectozinho que a gente só pega pelas ideias, para não esquecer, os impactos ambientais causados pelas energias renováveis é quase nulo, ou seja, baixo quando comparado com a energia não renovável. Tranquilo, gente? Então aí a energia renovável, ela tem um baixo impacto ambiental. Isso é que busca hoje, o mundo inteiro está buscando esse baixo impacto ambiental. A tendência é que chegue a zerar esse impacto, aí seria perfeito essa produção. Mas, em comparação ainda com a energia não renovável, a gente tem um grande avanço na área de descobertas desse tipo de energia não renovável. Então, a diferença entre os dois, a tabela traz muito bem, tá? Os exemplos de com relação aos outros. A gente tem os exemplos de energia solar, eólica, hidráulica, geotérmica e biomassa, por exemplo, são energias renováveis. E as não renováveis são combustíveis fósseis e energia nuclear. Viu, pessoal? Então aqui a gente vai, próximo slide, a gente vai trazer aí uma informação de energia renováveis e não renováveis. A gente dá para observar algumas fotos aí, inclusive hidrelétrica, apesar que ultimamente essa produção ainda, o Brasil, no modo geral, ainda produz a sua grande quantidade de energia ainda voltada à hidrelétrica, tá? A hidrelétrica ainda, os dados que em relação a 2017, por exemplo, a gente tem a hidrelétrica ocupando ainda 61,38%, certo, pessoal, da produção de energia ainda elétrica no Brasil. O bagaço de cana, inclusive a gente tem aqui algumas usinas, o bagaço de cana, ela é responsável por 6,86%, tá? A eólica 6,69%, a solar ocupa 0,09%, ainda é muito pouco, comparando com a hidrelétrica, né? E o bagaço de cana. E as outros tipos de energias renováveis, 1,9%. As fontes de energia não renováveis chegam a 22,08%. Então, pessoal, ainda tem muita coisa ainda pela frente para que a gente torne a hidrelétrica, por exemplo, a produção de energia elétrica por hidrelétrica, seja compatível ou igualitária às outros tipos de produção de energia não renováveis. Tranquilo, pessoal? Então, a biomassa também está incluída nessas outras energias renováveis de 1,9 que eu falei, a geotérmica, a maremotriz e a ondomotriz, que são também muito interessante falar um pouco sobre esses tipos de produção. E quando a gente fala outras renováveis, eu estou envolvendo esses tipos aí que eu acabei de falar. Tranquilo? Então aqui a gente conheceu um pouco, agora vamos falar um pouco separadamente. Tá? A gente tem aqui a energia eólica. Essa é a energia eólica, inclusive esses parques eólicos, para quem já visitou um pouco aqui os estados, Paraíba por aqui por cima, né? Pernambuco por aqui, a gente tem uma produção de energia eólica, inclusive algumas turbinas eólicas que vocês conseguem ver. Tá? Para quem foi a Juazeiro, por exemplo, algo assim, costumam ver esses parques eólicos, inclusive muito grandes. Tá? São chamados parques eólicos, são extensas áreas que são instaladas diversas turbinas que captam a energia vinda do vento. Então, essa produção é feita através de movimento com que o vento giram as pás, né, dessas turbinas. O vento movimenta as pás dessas turbinas aerogeradoras e elas transformam energia mecânica em energia elétrica. Nos moinhos de vento, por exemplo, né, são muito parecidos o que ocorre. O movimento das pás ativa uma engrenagem que transfere o movimento para uma área de moagem. Isso aqui já era usado há muito tempo, viu, pessoal? Inclusive, vocês que estão aí se preparando para o Enem, esse é um tema muito pertinente, falando a respeito desse tipo de energia eólica, que o homem já tinha extraído, conseguido extrair energia do vento quando se criou o moinho, aqueles moinhos que existem, que trituravam algum produto, sendo transformado em farinha ou extraindo líquidos, por exemplo.
tá? Que são caminhados para o setor de produção. Inclusive, eles faziam isso para moer canas de açúcar. O pessoal que quiser dar uma olhada na história, eles já tinham uma forma de extrair essa energia do vento há muito tempo atrás. Tá? Essa energia eólica é uma das fontes mais limpas de energia. Entretanto, há um alto custo para a sua instalação, mas existem umas vantagens e desvantagens. Tá? A desvantagem, alguns defendem que falam que faz bastante ruídos para quem mora muito próximo a essas usinas eólicas, e também eles atrapalham, né, a paisagem do local, segundo os ambientalistas, e diz que modifica a paisagem local, e também alguns pássaros, né, costumam colidir com essas pás e chegam a morrer. Aí, segundo os ambientalistas, ele tem esse lado ruim dessa produção. Mas, por outro lado, olhando, dos avanços de tipo de energia, geração de energia elétrica, na verdade, uma energia mais limpa hoje, ela é de produção de energia elétrica. Viu, pessoal? Tudo bem? Vamos passar adiante. Vamos conhecer um outro tipo de energia, que é a energia extraída da energia solar, que é a energia solar. São placas fotovoltaicas, né, que são implantadas, inclusive no futuro próximo a gente vai ver muito essas placas instaladas, quem sabe de repente no nosso quintal também, né, para que a gente consuma esse tipo de energia produzida por essas placas, uma energia limpa, tá? Renovável, tá? Que na verdade é uma fonte renovável, e que a gente diminua o consumo de energia elétrica que venha dessas hidrelétricas, por exemplo. Viu, pessoal? Então, a energia solar, assim como a eólica, é uma fonte de energia muito limpa, mas possui um custo de instalação relativamente alto também, diferentemente da energia dos ventos. Esse tipo de produção de energia é oriunda das ondas eletromagnéticas vindas do Sol. Pessoal, acabamos de falar sobre ondas eletromagnéticas, tá? Inclusive a gente toca muito essa palavra ondas eletromagnéticas, que são essas ondas de energia vinda do Sol, do nosso Sol, nossa estrela de quinta grandeza, que ocupa o nosso sistema solar. Então, essas ondas são captadas por painéis solares, como a gente acabou de ver aí, por painéis solares, ativando o fluxo de elétrons e gerando energia elétrica. O calor do Sol também pode ser captado e utilizado para aquecer reservatórios de água, utilizado em casas de indústria. Uma importante informação é que essas fontes de energia limpa podem produzir mais energia que se consome. Quando isso acontece, é possível vender o excedente dessa energia para o governo. Pessoal, o que é que ele está falando aí nesse slide? Ele fala que esse tipo de produção, inclusive para quem já possui, sabe que às vezes há uma sobra dessa energia. E aí você pode vender para a concessionária ao qual vocês pagam a sua energia elétrica. Tá certo? Então, é um investimento muito bom. Apesar de ser ainda muito caro, há um custo também na manutenção, mas também é uma fonte de energia renovável muito comparada à solar, muito boa. É a energia do futuro. Tá certo, pessoal? Então, é bom investir. É um tipo de energia ainda inesgotável, né? Na verdade, porque ele transforma a energia através de ondas eletromagnéticas em energia elétrica. Só que o processo de produção desse tipo de energia, a gente não está discutindo isso apenas conhecendo, mas o processo de produção também há um custo por trás, tá certo? Mas em compensação em relação ainda à hidrelétrica, que ainda é a maior geração de energia elétrica do Brasil, por exemplo, em relação à hidrelétrica, ela agride menos a natureza e na verdade, uma energia para o futuro, tá? Tranquilo, pessoal? Então, acabamos de conhecer um pouco sobre a energia solar. Esse próximo slide aqui a gente vai falar sobre a nossa hidrelétrica, que é responsável por 61,38% da produção de energia elétrica no Brasil. Em uma hidrelétrica, a gente falamos em outro vídeo, a gente conheceu um pouco sobre a produção. É a força da água armazenada em energia potencial, como eu mostrei a vocês. Não há custo nenhum para trazer essa água da parte da represa até a casa de produção de energia. Então ela desce por força potencial,
energia potencial armazenada, energia cinética nos canos, como a gente falou, e transforma em energia mecânica lá na casa de transformação lá de energia elétrica, do gerador. Este tipo de fonte de energia é muito utilizado no Brasil. Cerca de 90% da energia elétrica consumida nas casas vem dessa hidrelétrica ainda. Você vê, pessoal, ainda há muita coisa, né, para se investir nesse tipo de energia renovável. Tá? A hidrelétrica é uma fonte de energia atrativa pela grande quantidade de rios em todo o país e pelo baixo custo de manutenção. Entretanto, alguns impactos ambientais e sociais decorrentes da necessidade de alagar grandes áreas e o problema para a sua instalação. Pessoal, no vídeo que eu fiz aí sobre hidrelétrica, eu mostrei quais são os impactos ambientais causados por esse tipo de produção de energia elétrica, de hidrelétrica, certo? Utilizada com rios. Há uma preocupação muito grande sobre essas águas no futuro, que são reservatórios de água doce, que no futuro próximo a gente tem que cuidar muito bem dessas águas. Quando se cria um tipo de produção de energia elétrica por hidrelétrica, a gente precisa alagar uma grande quantidade de uma cidade, alagar uma cidade, por exemplo, e desapropriar aqueles moradores, né, e mudar, mudar todo o aspecto ambiental que por ali existia. Tem que inundar árvores, florestas, né? E aí a gente viu que nesse inundar as árvores e florestas, porque não há corte dessas, ele inundam mesmo, há uma poluição causada aí por essas árvores, né? E apodrece dentro da água, certo, pessoal? Então, há ainda um impacto ambiental muito grande e social decorrendo da necessidade de alagar, tá? Mas deixando claro de novo, para vocês que estão estudando aí para o Enem também, que a hidrelétrica, essa produção ainda é responsável pela maior parte de produção de energia elétrica no Brasil, tá? 61,38%. Tá, pessoal? Trata-se também de uma energia renovável. Então aqui a gente, no próximo slide, a gente tem a geotérmica, essa aqui muito interessante. A geotérmica ela é produzida no Brasil, mas está entre 1,9% ainda de produção. Imagine comparando 61,38% da hidrelétrica, ela faz parte essa geotérmica faz parte de 1,9%. Nas usinas geotérmicas, o calor vindo das camadas mais profundas do centro da Terra é utilizado para aquecer a água. E aí, em outro vídeo também, eu mostrei um pouco sobre o que acontece no núcleo da Terra. Então, aqueles que quiserem se aprofundar mais no meu canal, aí já tem um vídeo falando sobre isso. Inclusive, mostrando que quais são a propagação de calor, como é que se dá a propagação de calor no centro da Terra. Tá? Então, essa água que se transforma em vapor que move os geradores de energia elétrica, certo, pessoal? Então, esse vapor vem do centro, da parte profunda da Terra, do centro da Terra, e normalmente esse tipo de indústria está localizado em áreas de atividades vulcânicas. A gente também falou sobre vulcanismo no outro vídeo, para vocês entenderem como é que acontece isso, tá? E isso ocorre porque nesses locais o calor está mais perto da superfície, exigindo uma menor perfuração. Por isso, esse modelo não é utilizado no Brasil, já que o país não possui uma atividade vulcânica relevante. Então, pessoal, a implantação desse tipo de produção de energia renovável, que é geotérmica, no Brasil, não há lugares, tá, que tem essa atividade vulcânica. Para a implantação desse tipo de produção de energia renováveis, precisava ter um lugar, né, que tivesse essa atividade vulcânica relativamente. Mas, como não existe, o Brasil não explora esse tipo de energia. Tá, gente? Então, na verdade, é uma energia renovável, limpa, claro, não agride a natureza. E a gente tem que instalar ele em lugares, só existe em lugares onde tem atividade vulcânica. Então, o Brasil é praticamente zero a possibilidade de se explorar esse tipo de produção de energia por geotérmica. O outro tipo de energia renovável que a gente vai falar é a biomassa, que essa daqui ela é extraída do bagaço da cana de açúcar. Tá? Ao contrário da energia geotérmica, a produção de energia derivada de biomassa tem mostrado como uma grande fonte exploradora do país. Então,
A biomassa também ela está envolvida em 6,86% da produção de energia hoje no Brasil. Tá? Então é muito próximo, digamos, o mais próximo da hidrelétrica seria a biomassa. Tem se mostrado na grande fonte de exploração do país. Nela, a utilização de vegetais e derivados como combustível é utilizado para funcionamento de diversas máquinas. Um outro lado bom, como exemplo, tem a produção do etanol e o biodiesel, retirados da biomassa da cana-de-açúcar, e eles são responsáveis por abastecer boa parte da frota de automóveis no Brasil. Mesmo na gasolina, que é o combustível de origem fóssil, tá vendo, pessoal? Gasolina, combustível de origem fóssil, existe a presença de uma porcentagem de etanol em sua composição. Entretanto, por se tratar da queima de um produto, a liberação de uma quantidade considerável de dióxido de carbono preocupa os ambientalistas. Então, por mais que a biomassa ainda tenha uma energia renovável, limpa, mas por trás ainda há uma baixa e considerável emissão do dióxido de carbono que preocupa os ambientalistas, tá, pessoal? Então, como a gente já sabe, né, principalmente os que utilizam automóvel sabem muito bem que a gasolina ela tá possui uma porcentagem de, inclusive vem aumentando a cada dia, né, os pesquisadores vão melhorando o combustível e trazendo mais concentração de álcool adicionado à gasolina, tá, gente? Então, o Brasil explora sim a biomassa. Inclusive, a gente tem aqui no nosso município, a gente tem algumas usinas de produção de cana-de-açúcar, no Nordeste também, no Brasil inteiro tem essa produção de cana-de-açúcar. E nessa produção de cana-de-açúcar é que a gente produz a biomassa, através dele, tá? Então, o Brasil produz a biomassa. Como eu falei, biomassa, ela está envolvida com bagaço de cana-de-açúcar, que ocupa 6,86% da produção no Brasil. Aqui a gente tem as fontes de energias não renováveis, que são a fonte de energia ligada ao petróleo, carvão mineral, nuclear e gás naturais. E esse tipo de energia, ele é uma energia que é esgotável, né? E com o tempo a gente não vai ter mais esse tipo de energia produzida por esses elementos aí que a gente acabou de falar, tá? Então, bora conhecer aqui um pouquinho sobre eles, tá? A fonte de energia não renovável são extraídas de elementos encontrados na natureza e que tendem a acabar, como é o caso do combustível fóssil, que é o petróleo, carvão mineral, gás natural. Inclusive, a gente tem essa produção aqui também no nosso município, né, no nosso estado, essa produção de gás natural. Petróleo também, né, o Brasil inteiro, o mundo inteiro tem isso também. E os elementos radioativos usados nas usinas nucleares, urânio, plutônio, etc. Aí aqui a gente traz aqui um pouquinho para conhecer essa produção de combustíveis fósseis, derivados do petróleo, o carvão natural, são usados como combustíveis para o funcionamento de máquinas e motores. Essa ainda é a principal fonte de energia utilizada no planeta, tá, pessoal? A manutenção desse modelo se dá pela lucratividade dos processos. No entanto, os riscos trazidos ao meio ambiente são os principais obstáculos para a sua manutenção. Pessoal, por se tratar de derivados de petróleo e de combustíveis fósseis, com o tempo, a exploração desses combustíveis vão acabar, porque é um bem que não é durável, tá? Não é uma produção durável, não se renova, melhor dizendo, aí, em comparação aos renováveis que a gente acabou de falar. Então, os combustíveis fósseis, por exemplo, não há renovação. E com o tempo a gente vai ter, não vai ter mais produzir, ou não vai conseguir mais produzir através desses combustíveis fósseis. Então, o mundo inteiro vem buscando alternativas de produção desses combustíveis, tá? Então, aqui a gente tem as usinas nucleares. Essas usinas nucleares, através da fissão, da quebra de elementos como urânio, que gera calor. Esse princípio é o mesmo utilizado nas bombas atômicas. Entretanto, nas usinas nucleares, o calor gerado aquece a água e o vapor dessa água movimenta as turbinas de um gerador de energia elétrica. Essa fonte de energia tem como vantagem os baixos
índice de poluição para o meio ambiente em sua produção. Mas, preste atenção, pessoal, a preocupação maior se dá com os aspectos de segurança. Tá? Por se tratar de elementos muito perigosos para a saúde humana, o descarte de dejetos radioativos e o risco de acidente, como ocorreu em Chernobyl, em 1986, preocupa os ambientalistas e governo. Pessoal, esse tipo de energia nuclear, que o Brasil já explora. A gente sabe que o Brasil já tem algumas usinas desse tipo no Brasil, que é a energia, o início da energia nuclear, que se dá pelo, como foi falado aí no slide, que a gente vai pela quebra, acontece a quebra do elemento como urânio. Né? O Brasil tem apenas 2 usinas só, pessoal, Angra 1 e Angra 2, responsável por produção de 3% só de energia consumida no país. Para comparação, a usina hidrelétrica de Itaipu gera 15%. A Angra 1 entrou em operação comercial em 1985 e Angra 2 em 2001. Então, o Brasil hoje possui 2 usinas nucleares, que é Angra 1 e Angra 2. Tá? São diferentes de Chernobyl, tá, pessoal? Porque é recém-lançado. Teve um lançamento de uma série da TV Chernobyl que fala o seguinte, sobre um dos piores acidentes nucleares no mundo. Na usina de mesmo nome na Ucrânia Soviética, em 1986, fez telespectadores brasileiros questionarem como é a produção de energia nuclear no Brasil, no centro nuclear em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Então, assim, algumas pessoas, eles comparam ainda aquele acidente que aconteceu em Chernobyl com essa produção que tem hoje montada no Brasil, tá, gente? Como eu falei, só existem 2 no Brasil, a Angra 1 e a Angra 2. Falando bem que a Angra 1 entrou em operação em 1985 e a Angra 2 em 2001. E a Angra 3 foi iniciada há 35 anos. Tem 60% da produção executada, mas atualmente o canteiro encontra-se paralisado. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais, a internet traz muita coisa aí a respeito de como é a produção dele, tudo aqui no Brasil, até fotos, tá? Mas, como eu falei, Angra 1 e Angra 2 têm reatores diferentes da usada em Chernobyl. As usinas brasileiras são de um tipo diferente de Chernobyl. O reator, por exemplo, usado na Angra 1 e na Angra 2 é chamado de PWR, onde o processo de fissão é controlado com água pressurizada. É o tipo de reator mais utilizado no mundo. Já o reator que existia em Chernobyl usava grafite para controlar o processo. Depois de uma explosão de vapor, o grafite incendiou, invadindo a reatividade, enviando a reatividade para a atmosfera. O fogo demorou em torno de mais ou menos 8 dias para ser controlado, pessoal. Então, essas usinas no Brasil é totalmente diferente da usina de Chernobyl, da época de Chernobyl, do acidente. Tá? E na verdade, uma fonte de energia não renovável. E o Brasil produz muito pouca parte da energia elétrica produzida no Brasil através dela. Então, eu queria finalizar a aula com uma atividade final, né, que a gente vai ter para a segunda semana. Queria aí que o pessoal que querem aprofundar mais, até para o Enem mesmo, se aprofundar sobre a respeito de energia renováveis e não renováveis, assista o filme O Menino que Descobriu o Vento, tá? Que ele traz uma história dramática, né? Uma família do campo, né? Que sofreu muito pela produção e o lugar que não era muito fértil, né? Com plantação. E aí o menino começou a estudar e um grande inventor, na verdade, conseguiu montar, usando equipamentos simples, tá? Equipamentos simples como um dínamo, que é capaz de produzir energia elétrica, e levou água de um lugar para o outro através de um tipo de energia não renovável, energia eólica. Tá, pessoal? Então eu aconselho que vocês, se quiserem aprofundar um pouco sobre o tema e conhecer como foi construída uma usina
eólica usando materiais de baixo custo, assiste o filme O Menino que Descobriu o Vento. Tá? Um abraço. Aqui tem a referência para quem quiserem acessar. E quem quiser seguir, siga aí no canal do YouTube e também no Instagram, Prof. Cássio Fagundes, lá o pessoal quiserem acompanhar também no Instagram aí as aulas que a gente disponibiliza aí. Tranquilo, pessoal? Boa sorte aí para todos, espero ter ajudado e a gente vai seguir com alguns outros vídeos depois. Um abraço e estudar para o Enem, tá, pessoal? Essas fontes de energia renováveis e não renováveis são itens importantíssimos para o Enem. Um abraço, pessoal. Até outra aula.